Olá! Hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre a automotivação e como ela é importante na sua caminhada cristã. A automotivação, ela é um dos pilares, da inteligência emocional, abordagem feita por Daniel Goleman na década de 90, e nós que servimos ao Senhor, que acreditamos na palavra de Deus, nós temos a Bíblia como uma fonte inspiradora que nos motiva e que nos ajuda aí em todo o processo da nossa caminhada. Então, é muito importante a leitura da palavra, buscando identificar princípios e promessas que possam ser aplicadas em nossas vidas durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória. E eu te convido a fazer isso nesta manhã. Jeremias capítulo 31, versículo 5, nós vamos encontrar uma palavra de ânimo para o povo que estava vivendo uma crise. O reino de Judá havia sido exilado, Eles estavam ali na Babilônia, vivendo um momento difícil. Os que tinham escapado estavam na Babilônia, mas eles não sabiam a realidade dos irmãos que haviam ficado lá em Jerusalém, Tudo que eles tinham eram as profecias e a certeza de que os que ficaram lá na terra não estavam bem. Eles já tinham vivenciado a experiência do reino de Israel, que tinham sido dissipados e que estavam espalhados por toda a terra, Foi uma das penalidades do rei da Síria, dispersar o reino de Israel. E agora, Deus, o maior motivador do ser humano que eu acredito que há, O maior incentivador, o maior investidor no ser humano, vai enviar, através do profeta Jeremias, uma palavra de ânimo para aquele povo. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 5, ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Olha que coisa linda! O cenário no qual o povo estava inserido era um cenário de desgraça total. Eles estavam vivendo um momento tão difícil que chega um determinado momento da vida deles que eles vão até escrever uma canção, um salmo, onde eles dizem que o povo daquela terra, os babilônios, pediam para que eles cantassem uma música da sua terra, uma canção da sua terra. E eles disseram, como cantaremos uma canção aqui nessa terra onde estamos? Eles não tinham ânimo nem para entoar os louvores de Sião, lá naquele lugar. E olha o que Deus vai falar para esse povo. Vocês ainda vão plantar vinha lá na terra de vocês. Vocês vão plantar e vão colher. O vinho na Bíblia representa a alegria. Deus estava falando com eles, olha, vocês hoje estão vivendo um momento de tristeza, mas a alegria vai voltar a ser rotina. Vocês vão voltar a ser felizes, vão voltar a sorrir. E é isso que eu quero trazer para o seu coração hoje. Talvez o seu momento seja um momento difícil. Talvez você esteja enfrentando o pior cenário da sua vida. Talvez seja um cenário de doença, de perdas financeiras ou em outras áreas da sua vida. Talvez o cenário seja devastador, mas a palavra vai nos orientar a nos fortalecermos no dia da adversidade. Porque se você enfraquecer, você não vai ter ânimo para suportar e obter a vitória que já está reservada para você. Então, em meio às crises, em meio às adversidades, em vez de abaixar a cabeça, sentar na cadeira de vítima e ficar ali, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim, nada acontece, é tempo de meditarmos na palavra. A palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e isso é suficiente para que eu entenda, para que você entenda, que assim como teve, dias de bonança e iniciaram dias difíceis também têm hora para terminar.
Assim como Deus em diversas vezes atuou em sua vida, lhe dando livramento, Ele vai te dar livramento novamente. Há esperança para você. É tempo de erguer a cabeça, é tempo de olhar para si mesmo e compreender que você não é obra do acaso, você faz parte de um plano divino. Por mais que a psicanálise queira nos mostrar que nós somos só mais um no meio da multidão, e às vezes quando a gente olha para os quase 8 bilhões de pessoas aí no mundo, a gente até pensa, nossa, eu sou só mais um, mas a palavra vai nos orientar que não. Nós temos um chamado e uma vocação, né? Essa digital aí no seu dedo torna você único. Tem lugar que só você acessa. A sua conta no banco, por exemplo, só você acessa por conta dessa digital. Em meio a tantos bilhões de pessoas no mundo, cada um tem uma digital única. Isso sinaliza também para nós algumas coisas no mundo espiritual. Tem chamado, tem propósito que é seu e é único. E Deus te vê como um ser único. Então, por mais que o seu momento seja difícil, a palavra está dizendo para nós, olha, você ainda vai voltar a ser feliz. A alegria vai virar rotina. Então, levante a cabeça. Levante a cabeça e olhe para o alto. É do Senhor que vai vir o seu socorro. Nós não vencemos na força do nosso braço. Nós não vencemos por conta da nossa capacidade intelectual apenas. Nós vencemos porque Deus tem investido em nós e Ele tem investido em você. O cenário pode ser difícil. Talvez você olhe e não veja nenhuma possibilidade de saída. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em abrir caminhos onde não há nenhuma possibilidade. Ele abriu o caminho no meio do mar. Ele fez jorrar água de uma rocha. Ele enviou maná no deserto. Eu fico imaginando 40 anos no deserto, como Deus cuidou daquele povo. Com você e comigo não é diferente. Quando nós estamos vivendo um problema, nós focamos tanto no problema que o problema vira um gigante, ele fica enorme diante das nossas vistas. Mas nesta manhã o Senhor está te dizendo, olha, tenha esperança. Eu ainda não concluí a obra que eu tenho na sua vida. Tenha esperança. Você vai voltar a sorrir. Tem coisa boa chegando. Não desanime, erga a cabeça. Porque tudo aquilo que eu prometi eu vou cumprir na sua vida. Mas nós precisamos voltar a crer. A moeda de troca no reino espiritual é a fé. E tem muita gente que está perdendo de avançar mais rápido, justamente por conta da fé. E a fé, ela vai ser produzida por um espírito cheio de esperança. Um espírito que aprendeu a confiar no Senhor. Um espírito que aprendeu a descansar no Senhor. E é por isso que eu trago essa palavra para o seu coração nesta manhã. Tenha esperança. Você vai voltar a ser feliz novamente. Por mais que esse momento aí seja um momento de dor, a saída. Por mais que a circunstância seja adversa, há possibilidade de vitória. Creia no Senhor, descansa nele, entrega nas mãos dele, deixa ele agir conforme o propósito e a vontade dele para a sua vida. Eu não estou aqui por acaso. O Senhor não me colocou para trazer essa mensagem para você por acaso. Você não foi direcionado para esse canal por acaso. Há um propósito em tudo isso. E é dentro desse propósito que eu volto a te afirmar. As promessas do Senhor para a sua vida estão de pé. Não perca o ânimo. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele nos alertou que os dias seriam difíceis, mas ele também nos disse
que nós tivéssemos o bom ânimo. E ele nos diz isso porque ele tem esse bom ânimo para nos oferecer. Ele é a nossa razão de ter bom ânimo. Ele venceu e por conta da vitória dele, nós temos esse bom ânimo de saber que não estamos sozinhos, de saber que nada na nossa vida é por acaso, mas todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E a adversidade, ela coopera sim para o seu bem. Você pode não entender agora, mas você vai sair dessa situação muito mais fortalecido. Foi no cativeiro na Babilônia que Deus levantou grandes homens e mulheres que marcaram a história. Foi no cativeiro na Babilônia que Deus levantou Daniel, um dos homens mais sábios, dotado tanto de sabedoria emocional quanto de sabedoria espiritual. Foi aqui no cativeiro da Babilônia que Deus levantou Sadraque, Mesaque e Abednego, rapazes que estiveram prontos para ser lançados na fornalha, mas não negaram a Deus e viveram a maior experiência que um ser humano pode viver. Imagina ser lançado em uma fornalha ardente e sair de lá ileso. E os inimigos olharem e ver, a grandeza de um Deus que vem em socorro daqueles que nele confiam. Foi aqui no cativeiro, na Babilônia, que Deus levantou Ezequiel, que Deus levantou Ageu, que Deus levantou Zacarias, Zorobabel, que Deus levantou Esdras, Neemias. Foi aqui no cativeiro da Babilônia que Deus levantou Mardoqueu, que Deus levantou Esté, uma rainha que dominou ali por muitos anos em um império, junto ali com o rei Assuero. Foi ali, nesse cativeiro, que Deus mudou a história de muita gente, que fez os filhos dele sobressair. E é em meio à sua dor, o seu momento de adversidade, que Deus está forjando o seu caráter, para que você possa ter um caráter como o caráter de Cristo. Então, agradeça a Deus pelo Espírito Santo presente na sua vida. Agradeça a Deus por essa adversidade. Ela não veio para te matar, mas ela veio sim para te deixar mais forte e pronto para viver o novo de Deus para a sua vida. Mas creia, há esperança para você, há esperança para a sua história. Deus quer que você deixe um legado. Você está escrevendo uma história de sucesso, sim. Por mais que o cenário seja difícil. Deus pode, sim, mudar o final e possibilitar a você viver essa promessa. A promessa da alegria se tornar rotina na sua vida. Creia nisso. Eu vou orar por você nesta manhã e eu acredito que hoje foi o dia que Deus escolheu para trazer uma resposta ao seu coração. Uma resposta que talvez tenha sido pedida há muitos dias, mas hoje Ele escolheu para te responder. Senhor Deus, nesta manhã eu te apresento, meu Pai, o teu filho, a tua filha, que agora oram comigo neste momento. O Senhor sabe, meu Deus, as adversidades que eles têm enfrentado. Senhor, às vezes a sensação é de estar vivendo um cativeiro. Não conseguem, Senhor, ser libertos dessa situação. Alguns, Senhor, estão presos numa dívida, estão presos, Senhor, em uma falência financeira, estão presos, meu Deus, em um vício que tem roubado a paz, tem roubado a alegria. Estão presos, Senhor, em uma família destruída. E eles não conseguem mais, Senhor, entender os projetos e os propósitos do Senhor, porque o cenário se tornou tão adverso que eles não conseguem enxergar nenhuma possibilidade de mudança. Mas nesta manhã, ó Pai, eu venho, meu Deus, com essa palavra que é fiel, que é verdadeira e que tem
mudado a minha vida e que tem feito tantas coisas boas em minha vida, Pai. Eu venho com essa palavra que é a tua verdade, trazendo para o teu filho, a tua filha, uma palavra de consolo, a esperança. O Senhor tem nos prometido mudar a nossa história. O Senhor tem nos prometido, Senhor, encher o nosso coração com alegria. A alegria, Senhor, é um dos frutos do Espírito que o Senhor prometeu que nós iríamos gerar, se tão somente estivéssemos atentos à tua palavra. E nesta manhã, Senhor, gere alegria no coração do teu filho. Gere alegria no coração da tua filha. Ô Pai, que a alegria volte a ser rotina na vida do teu servo. Ô Deus, visita agora, Senhor, essa mãe que já não tem mais esperança. Ô Pai, visite agora esse pai que não sabe mais o que fazer, que perdeu, Senhor, as expectativas com relação à mudança. Só o Senhor, meu Deus, pode mudar essa história. E nós acreditamos na tua palavra. Nós cremos, Senhor, nas promessas que o Senhor fez para as nossas famílias. O Senhor prometeu, ó Deus, que alcançaria a nossa casa, que alcançaria os nossos. E por isso, ó Pai, nós não abrimos mão de nenhum deles. Por isso, Pai, eu te peço, entra com providência agora na vida dessa família, que eles voltem a sorrir, que a alegria, meu Deus, volte a ser rotina nesta casa. Que a alegria, meu Pai, volte a fazer parte do cenário dessa família. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, que o Senhor te encha de alegria e te dê aí um dia de muitas vitórias. Fiquem com Deus.